Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e mais uma vez com você aqui para apresentar o grande debate musical. Pastor César hoje não pôde estar, mas a produção nos deu essa incumbência de estar aqui. Tô substituindo ele hoje, viu, meu? Tô pensando em tomar esse trono aqui, porque esse cara aí, meu, sinceramente. Graças a Deus que você tá nesse microfone. Nesse microfone, tá entendendo? E hoje para um tema extremamente polêmico. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para muita gente aí, para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail, minha filha, para o Davi, para todos os meus amigos do YouTube, PR Elias Soares Oficial, e os amigos também do Instagram. Bom, você vai comigo até às 12 horas, porque o debate hoje promete. E você pode, por exemplo, participar conosco pelo WhatsApp 984849988, mandando a sua mensagem, e nós temos também a enquete do Instagram para que você possa fazer a sua votação sobre o tema de hoje. Olha aí, ó, o cristão pode participar de festa junina? Já começamos aí sim, com 21%. E eu não sei quem está defendendo esse sim, mas já começou perdendo. E não, 79%. Meu Deus. A ortodoxia já está com... O assembleiano já chegou chegando, meu. Aleluia. Eita glória. E para trabalhar o tema de hoje, nós temos aqui alguns convidados muito mais do que especiais. Nós temos aqui o pastor Levi Libarino, ele que é pastor presidente do Ministério Ferreira, é isso mesmo? Isso, exatamente. Uau, eu ia lá na época do pastor Edgar. Meu irmão. Eu, Benedito Ferreira. Lembra, Benedito? Saudosa memória, né? Eita, bem tranquilão para dar os estudos dele, né? Da glória a Deus. Pastor Levi Libarino, nós temos aqui a biografia do moço aqui, não é brincadeira não, currículo. Olha, é formado em Teologia e Educação Cristã pela Escola Superior de Teologia Evangélica, também é pastor há 36 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, também é autor do livro Janelas Abertas em Tempo de Crise. Que tema, né? Bem convidativo e para os dias atuais. Pastor Levi Libarino, seja bem-vindo ao debate musical. Bom, pastor Elias, quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui. E hoje o nosso amigo César não está, mas você representa muito bem ele, com certeza. E eu prefiro você nesse microfone do que no outro lado do debate. Muito bem. Nós temos também aqui o prazer de receber nosso amigo, pastorzão. Estivemos já, como diz no popular, matando um rango junto aí num restaurante aí top. Esquecemos até da sobremesa. Vamos embora, meu. E já debatemos também na televisão. Ontem, inclusive, teve uma reprise. Aí o pessoal tá dividido aí, porque o negócio foi power. Pastor Paulo Henrique de Oliveira, PH para os íntimos. Ele que é pastor, mestre em teologia na França. Olha aí, hein? Mestre em cultura judaica, especialista em exegese semântica, especialista em hebraico e grego. Se eu tivesse visto tudo isso, eu não teria ido pro debate. Ia correr, ia pedir pra sair. Também é coordenador do curso de teologia do Seminário Batista Livre, famoso SBL, Polo na Zona Norte. É professor de teologia há 15 anos e faz parte da Igreja Assembleia de Deus em Interlagos. Muito bem-vindo, meu amigo PH, pastor Paulo Henrique. Pastor Elias
Soares, pastor Libarino, Deus abençoe. Tem um pastor lá na igreja do senhor, pastor Nicodemos, ele é presidente também, né? Tem um filho dele, como é o nome do filho dele? O pastor... Do pastor Nicodemos? Não, ele tem uma menina. Ah, ele legal. Tem uma menina, a legal. Nicole. Deus abençoe vocês. Muito prazer estar aqui com vocês. Pastor Elias, que tá aí desse lado hoje, ele tá mais tranquilo, né? E quando ele vê que a corda tá puxando, ele vai dar uns tranquinhos assim que ele vai pegar. Mas eu acho que você tá se referindo ao André. Isso, é um que tava sempre com ele, é um pastor muito legal. amigo dele. É isso mesmo. Mas não é filho dele, não. Conheci também os dois ali, junto com o pastor Samuel Procópio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Nós vamos debater esse tema, que é um tema muito requerido dentro da cristandade. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes e os nossos interlocutores e internautas só vão crescer com esse tema. É um prazer estar aqui mais uma vez na Musical. Satisfação é toda nossa e chega de rasgação de seda. Vocês vieram aqui para entrar no octógono e eu quero mais ver a Mike Tyson está de um lado. Você gosta, né, pastor Eli? Peso pena de outro. Isso é covardia, meu. O homem é grande. Peso pesado de um lado, peso pena de outro. Eu vou começar com peso pena, então. Pastor Levi Libarino, gostaríamos de saber qual a sua opinião acerca do tema. O cristão pode participar de festa junina? Bom, pastor Elias, é o seguinte. Hoje eu acho que a gente não vai ter aquele debate muito acirrado, porque eu acho que a gente devia trabalhar mais na questão do se é prudente, se é lícito participar. Em função de que essa tradição ela mudou muito ao longo dos anos, né? A gente vai ter tempo aqui para falar um pouquinho, mas no passado realmente era complicado, porque a festa estava muito ligada a tradições pagãs, a algumas até cerimônias que comprometiam a questão do cristão estar presente, né? E hoje está um pouco mais flexibilizado. Essa parte mais religiosa quase não existe mais, talvez em alguns lugares mais interioranos ou mais raízes assim dessa. Há uma resistência. Mas eu vou de qualquer forma dizer dessa prudência. Eu acho que é prudente o cristão se manter, dentro do possível, afastado desse tipo de comemoração, de envolvimento, né? Uhum. Bom, nós acabamos de ouvir aqui a opinião do pastor Levi Libarino. Eu gostaria que o pastor Paulo Henrique, então, se posicionasse. O cristão, ele pode realmente participar de festa junina? Qual a sua opinião, pastor? Muito bem. Eu gostaria de fazer primeiro um levantamento histórico, porque é importante, visto que nós temos pastores, como nós aqui da mesa, obreiros, irmãos e irmãs que têm os seus filhos, por exemplo, na escolinha, e essa data, né, esse ano vai ser comemorado no dia 24 de junho. Esse é um mês que é carregado aí de comemorações. Pastor César faz aniversário esse mês, eu faço aniversário esse mês, um monte de gente que eu conheço faz aniversário esse mês. Dizem que os melhores fazem aniversário. Não, fizeram o mês passado. Fizeram uma cantada pra quem ganhar presente. Não, já fizeram hoje, o mês passado, em maio. Ô, pastor Elias. Em maio. Ô, pastor Elias, não sou bobo, já tenho que deixar aquela brechinha pros irmãos, já falar assim, pastor, manda o Pix. Vai falar igual Aí você sabe ou não sabe? Não vai falar igual o Valdemir. Eu abençoo quem pagar no Pix. Meu Deus, mano. Aí já é heresia. Aí os irmãos já começam a cortar lá do outro lado. Voltando aqui a questão, brincadeiras à parte. Então, fazer um levantamento histórico, porque quando essas comemorações, quando isso surgiu no Brasil, né? A questão histórica, talvez você não tenha esse conhecimento. Vai surgir por volta do século XVI, e isso entrou no Brasil, era muito comemorado em Portugal, na Espanha, na Península Ibérica, e surge na Igreja Católica. No princípio, foi como o senhor falou e nós conversávamos ali antes de entrar no ar, que esse tratado era feito e tinha adoração aos santos. Quando fala festa de São João, essa festa ela é direcionada a João o Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus, e a Igreja Católica, como
tinha o costume de divinizar os apóstolos e alguns profetas, no caso de João Batista, e ela começa então a fazer São 3 santos, né, nesse mês. Sim, essas festividades. Então vai chegar no Brasil por volta do século XVI, mas quando chega no Brasil pelos portugueses, que vão colonizar o Brasil, ela não tinha mais essa conotação de adoração, de imagem ao santo. Porque quando chega no Brasil, ela toma a forma do regionalismo. Então hoje, quando você vai para o Norte e Nordeste, Ceará, quando você vai para João Pessoa, em Campina Grande hoje, tem a maior festa junina do Brasil, com comidas típicas, que não tem adoração a santo, não canta nenhum tipo de música para nenhum tipo de santo. Então eu entendo que seja uma questão cultural, que ao longo do período ela passou por mutações e mudanças, e que é um período importante em que a igreja pode se posicionar além de poder evangelizar no meio da sociedade, mas que não é errado você comer uma comida típica, que normalmente o nordestino come cuscuz todo dia com café. É normal. Mas nessa época você come outras comidas, então você se veste diferente, põe a questão do caipira a caráter. Eu não acho que isso seja um mal em que o cristão esteja participando, desde que não tenha essa conotação de adoração a um santo ou uma devoção que não seja ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Traduzindo então para o pastor, pode participar. Para mim, sim, com prudência. Agora, deixa eu só colocar um elemento. Pelo menos é o que venderam para mim, né? Disseram que essa festa junina é dedicada a 2 santos, chamados um Cosme e outro Damião. Tem a ver, procede, e se isso é verdade, como é que um cristão ele vai participar de uma festa dessa? Pode Pastor falar. Levi. Olha, eu não tenho nenhuma referência da relação de Cosme e Damião com esse tipo de festa. Cosme e Damião está sempre relacionado com as crianças, né? Eu acho que deve ser lá mais pro mês de outubro. Setembro, né? Que tem a comemoração das crianças e tal. Aqui está relacionado a 3 santos, que São Pedro, São João e o Santo Antônio. E Santo Antônio. Que são os 3 aí no mês de junho, né? Que eles são comemorados. E é assim, como o nosso querido Paulo falou, houve uma mudança ao longo dos anos dessas tradições. Porém, o que a gente não pode perder de vista é que ainda continua sendo uma festa católica. Uma festa pagã, de certa forma. De certa forma, não deixou de ser, né? Então a gente tem esse perigo de uma festa católica não tem problema, uma festa espírita não tem problema. Que é uma tradição, uma cultura. Então, essa questão da cultura é uma coisa que tem que sempre ser levada em consideração. Porque, por exemplo, as nossas crianças vão para a escola, aprende tradições lá de Saci Pererê, de Mula Sem Cabeça. Tem o carnaval. Né? Depois o carnaval. Então, tudo vira cultura. Então, a gente não pode perder de vista que não é só cultura, né? Tem lá uma festa de tradição católica que envolvia, né, talvez ainda em alguns rincões desse país, ainda envolva esse sincretismo religioso. A origem dessa festa é uma origem pagã. Enfim, eu acho que todo esse arcabouço tem que ser levado em consideração. Por isso que eu estou tratando da questão da prudência. Então, por exemplo, se eu tô lá numa festa desta e alguém faz um videozinho meu lá na festa. Então, passou o Libarino, Levi estava ali. Então, não tô falando da questão de contaminação. Não é nem esse o aspecto, assim. O pastor Paulo falou da questão de usar esses momentos para evangelização. Tudo bem, mas a gente sempre, quando fez evangelização em festas assim, por exemplo, que nem lá na praia, né? Era um negócio que muito bem trabalhado, orquestrado, que havia um propósito. Quer dizer, não se ia para lá participar da festa. Porque o tema é justamente esse. O cristão pode participar de festa junina. Aí se você vai evangelizar, você não vai participar. Você vai montar um esquema de evangelização. Duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Pastor Paulo Henrique, e aí, como que fica, então, por exemplo, aí você tem, então, Santo Antônio, João e Pedro. Só que, na perspectiva do catolicismo romano,
são divindades, né? Porque são adorados, inclusive. Santo Antônio Casamenteiro, sei lá qual que é o São Pedro I Papa, o que tem a chave do céu. Aí existe toda essa comemoração. Como fica o cristão participando de uma festa dessa? Porque quem vai evangelizar, então ele não está participando da festa. Mas ele pode participar da festa, participar daquelas comidas e bebida, o quentão, é isso, né? Quentão, pipoca Na igreja é o crentão, né? Inclusive... Meu Deus. A realidade de muitas igrejas que estão nos assistindo hoje, nos assistindo inclusive pelo YouTube e nos ouve pelo 105.7, é que os irmãos fazem a festa... de crente nesse período, e lá tem crentão, tem milho verde, assim, ó, essa é a realidade. Inclusive, quem estiver assistindo ou escutando, manda lá. Realmente, eu acabei de receber uma mensagem de um aluno meu, ele dizendo: pastor, lá na minha igreja a gente fez um arraiá na nossa célula e tal, aí teve tudo sem álcool, né? Aí a gente fez uma comida típica e tudo mais, se vestiu de caipira e falou da palavra de Deus, não teve nenhuma devoção a nenhum tipo de santo. A gente pegou esse período do calendário que no Brasil ficou conhecido como essa data e se vestiu de caipira e tudo mais, que é comum nas cidades nordestinas, de tradição nordestina. Agora, quando os senhores levantam a questão de mas o crente está participando de uma festa católica, eu faço uma devolutiva dizendo o seguinte: como é para o cristão participar do Natal? Porque o Natal é uma festa pagã e católica. Além de Jesus não ter nascido em dezembro, ele volta para o consumismo, volta para a falsidade, porque ninguém te liga durante o ano para saber se você está bem, inclusive familiares, e nessa data tá todo mundo na mesma mesa comendo junto. Eu poderia citar a Páscoa, porque a Páscoa do cristão não tem nada a ver com a Páscoa judaica. Mas para não ir muito longe, como que fica então se a gente questiona? Não é participar da festa, eu tô dizendo que não tem problema de alguns irmãos, biblicamente falando, de alguns irmãos se reunirem e fazer uma comida típica e se vestir de caipira. E não é devoção ao santo nenhum, porque a única adoração que a Bíblia fala é ao Senhor Jesus Cristo. Isso está bem esclarecido entre nós. Mas se a gente questiona então a festa que é chamada de São João, o crente se vestir de caipira, festa junina. Festa junina. Como que é essa questão, então, com relação ao Natal? Então a gente já teria, porque eu particularmente acho o Natal mais escandaloso, porque a Bíblia vai falar: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Tem várias outras questões muito mais sérias do que essa. Eu queria saber como que o senhor entende essa questão. Pastor Levi, quer dizer, não pode participar da festa junina, mas pode da Páscoa. Inclusive, e pode participar do Natal, que alguns remontam até que é da época de Nimrod. Exatamente. Existe toda uma mística tem uma questão. torno. E não, desculpa até, não vou tomar muito tempo, só para deixar um pouquinho mais, mais curioso. Tem gente, inclusive, você que está nos assistindo e que ouve agora, que na sua igreja, eu vou falar, na sua igreja coloca o pisca-pisca e a árvore de Natal. E o Papai Noel pendurado. Meu Deus. E o presente endereçado às crianças dizendo o seguinte: quem trouxe foi o Papai Noel. Tá com o senhor, meu pastor. Olha aí a batata quente. Olha, realmente nós temos essa questão do Natal, mas há uma diferença muito gritante que eu acho fundamental destacar entre a festa junina que a gente está tratando hoje e o Natal, que é o centro da festa. Então, quando nós falamos das festas juninas, nós estamos atribuindo a 3 entidades, a 3 santos, a 3 divindades católicas. Cultuadas pelo catolicismo, não que sejam, né? É a maneira como eles enxergam. Então, a festa foi feita para eles, é feita para eles. Eles são o centro da festa. O Natal, não. O Natal, ele fala de Jesus. Não, pastor, toda a lembrança... Natal, que o Natal do jeito que a gente... Vou deixar o senhor concluir. É que o Natal do jeito que a gente trabalha hoje não tem nada a ver com Jesus, porque o Papai Noel não é a figura de Jesus. Sim, mas o Natal que a gente comemora na igreja é diferente do Natal mundano que está por aí. Uhum. Então veja bem que é uma festa, de uma certa forma, de origem cristã, mas que tem um diferencial da maneira como ele é encarado na igreja e fora da igreja. O centro é Jesus. E o centro é Jesus. E a Páscoa? A Páscoa, ela não é uma festa cristã, né? O certo é esse. A Páscoa, ela é uma festa judaica. Nós comemoramos a Páscoa. Eu sempre relembro a igreja e diz: olha, isso aqui não é festa nossa.
A nossa festa é a ceia, não a Páscoa. Mas a gente comemora a Páscoa a ligação que tem ela com a libertação. A Páscoa falava da libertação da escravidão do Egito e Cristo relaciona isso com a libertação nossa do mundo, do pecado, para a vida eterna, com a morte dele. Mas tem que ficar bem claro que não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Agora, o Natal é uma festa cristã, mas o centro é Cristo. De qualquer forma, gira em torno da pessoa certa. Não tem nenhum santo, não tem nenhuma entidade lá sobre a qual recaia o peso, o ônus dessa comemoração. Pastor Paulo, o argumento dele é forte. E agora? Como que sai dessa, Pastor Paulo? E ainda vou apimentar um pouco mais. Pela forma como o pastor colocou, o Natal estaria errado e a Páscoa também. Então, se o Natal está errado, a Páscoa também, e foi colocado que a festa junina está errada, então um erro justifica o outro. O fato de comemorar a Páscoa e o Natal dá legalidade para comemorar a festa junina? É justamente isso, muito boa colocação. Então eu vim aqui para fazer ferver o negócio. Tá certinho, e eu gosto assim. Tô de olho em você. A grande questão é o seguinte, um erro não justifica o outro, ponto. Isso aí tá definido, né? Um erro não justifica o outro. Eu revidei o tapa porque ele me bateu primeiro. Então, não funcionar, eu bati no carro dele. Alex Taliones. Então, não é isso. Agora, algumas questões que são importantes, ainda no que diz respeito ao Natal, e isso eu preciso ter um jeito de falar para o senhor não achar que eu vou rotular assim. Mas quem tem o costume de comemorar o nascimento de Jesus, e inclusive anualmente faz uma festa para isso, em meados de abril, são os Testemunhas de Jeová. Não tem nenhum texto na Bíblia que fale que nós temos que comemorar o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o nascimento de Jesus porque, teologicamente falando, depois que nós começamos a estudar, depois que nós vamos trabalhar a cristologia, depois que você vai entender o plano da salvação, você percebe que o nascimento de Jesus, como o segundo Adão, vem tirar o pecado do mundo e trazer salvação a todos os povos, independente de cultura, raça, credo ou cor. Não é isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, nós já temos alguém que depois de Jesus, quando Jesus está na última ceia com os discípulos, ele vai dialogar e vai dizer assim, façam isso todas as vezes em memória de mim. E aí toda vez que você observar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até verso de número 30, vai dizer o seguinte, na mesma noite que foi traído, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. E tem um outro texto que me falha a memória agora, para fazer isso, que é o ato da ceia, e a comemoração da sua morte, porque através da morte de Jesus, do sangue vertido na cruz do Calvário, que nós temos vida, e a doutrina da soteriologia, ela é pautada na morte de Jesus, várias coisas acontecem com a morte de Jesus, isso todo estudante de teologia sabe. Então a Bíblia fala para nós comemorarmos a morte, mas a Bíblia não fala para a gente comemorar o nascimento. Então, se o Natal é para comemorar o nascimento, de novo a gente tem um problema. Jesus não nasce em dezembro, a Bíblia não fala para comemorar o nascimento dele, e o Natal tem uma figura, que é a figura do consumismo, a figura de uma sociedade que está totalmente fora da realidade do cristianismo, e a gente está inserido dentro dessa realidade. Esse é um primeiro ponto. Agora, quando o senhor fala que no Natal tem a figura central que é de Jesus, eu não vou falar que tem que comemorar o dia de São João. Nós comemoramos, não é comemoração, é que você entra num calendário tradicional de onde você vive ali, regionalista, que você participa de uma festividade que tem as comidas típicas, mas o João, que se fosse pra gente olhar por esse ponto, sem divinizar o João, ele é tão importante que ele abre o caminho para Jesus e ele é o maior profeta segundo a boca de Jesus. Dos nascidos de mulher, nenhum vai ser maior do que João, a não ser que seja o menor. E todo mundo hoje tá querendo estar por cima da carne seca, né? Então não é isso que a gente tá dizendo. Então eu não vejo problema quando a gente não é comparar o Natal com essa festividade junina. É que é uma questão regional e que hoje não tem adoração a nenhum tipo de santo, e que a igreja fala assim, não, meu filho não vai participar, o senhor fala, meu filho não vai para a escola nessa época, tudo bem. Ele vai crescendo sem a explicação e amanhã ou depois ele vira uma pessoa extremista
Então eu acho que é legal você instruir o que funciona, o que é e por que é, e como você deve se portar lá. Porque além de você estar, você também pode estar com as pessoas que professam a mesma fé que você, e através daquelas comidas e tudo mais, falar de Jesus como é feito no Natal. Então eu entendo dessa forma. E a Páscoa? A Páscoa, na verdade, Pastor Elias, é uma festividade judaica que o cristão fez uma apropriação indevida do judaísmo, porque Páscoa, em hebraico, Pesach, significa passagem. É a passagem do anjo da morte. Passar de largo, né? Dar a volta. Por cima. É que, na verdade, assim, dentro do judaísmo, funciona assim. Pesach comemora a passagem do anjo da morte, que ia passar direto pela casa, sem parar, onde os umbrais das portas tinham vertido o sangue do cordeiro que tipifica Jesus. Isso é Pesach. E Jesus, em Pesach, institui a ceia. E é por isso que você tem, então, as comemorações. Eu também acho que a ligação tá aí. É essa questão, né? Aí a Páscoa judaica, o tema não é Páscoa aqui, mas é um pouco diferente do que se comemora, o coelhinho, os ovos e tal, e tirar essa questão central. Isso a igreja tira fora. Ela faz. Então, se a gente fizer isso, tá tudo resolvido, porque a gente tira fora a adoração do santo que não tem mais, se veste de caipira pra brincar lá e tal, tudo mais, sem se embebedar, sem cair na carne, prega a palavra e todo mundo come a comida típica e tá tudo bem, ninguém nem tá falando de santo nenhum. Jesus vai continuar sendo o centro das atenções, entendeu? É isso que eu acho. E aí, pastor? Bom, então eu vou usar o argumento dele. Também não tem nenhuma recomendação bíblica para comemorar a festa junina. Não tem para comemorar o nascimento de Jesus, mas também não tem para comemorar a festa junina. Eu concordo com o senhor. Entendeu? Então o argumento dele é que as pessoas podem participar de uma festa cultural porque não existe nenhum mandamento. Então, pro Natal também é o mesmo argumento. Se pode comemorar o Natal. Como é possível comemorar a festa junina e participar do Natal. Então, eu acho assim que essas festas têm os seus exageros, que a igreja tem que filtrar. Tá? Hoje, por exemplo, eu sei que existe a festa jesuína, que é a festa junina comemorada dentro das igrejas. Eles chamam de festa jesuína. Né? Isso não é um sincretismo religioso? Exatamente. Pastor? Esse é um dos aspectos você que tentar me se leva mudar. Esse é um dos aspectos que me leva para a questão da prudência. Entendeu? A prudência diz o quê? Tem um tom diferenciado. Né? Por exemplo, quando a gente fala da Páscoa, embora seja uma festa judaica, mas ela tem uma ligação muito forte de morte e redenção, sangue que livra da morte. Então essa conotação com o cristianismo... É uma tipologia daquilo que haveria de acontecer com Jesus. E Cristo institui a ceia dentro da comemoração da Páscoa. Então tem uma ligação muito forte que é difícil a igreja sair disso. Diferente da festa junina. A festa junina não tem nenhum elo forte como esse dentro do cristianismo, dentro da mensagem cristã. Né? Eu acho que ela estava mais voltada, estava mais dentro do contexto daquela estratégia missionária católica, que era de incorporar as festas cristãs para ganhar os pagãos, evangelizar os pagãos através da incorporação daquelas festas. E o Natal é uma delas que foi incorporada, né? E os dias da semana que tiveram nomes aí relacionados a divindades pagãs e tal. Então eu acho que a festa junina foi criada mais, porque ela é uma festa, como a maioria das festas antigas, que tem conotação com a agricultura, né? É o solstício, é a colheita, e isso está lá também. As festas judaicas também estavam muito relacionadas a isso, né? Pastor Paulo, a argumentação do pastor Levi Libarino é forte, que o Natal remete para Jesus, a Páscoa remete para Jesus. Nenhuma das duas coisas você tem, por exemplo, um texto bíblico, como o pastor já bem ressaltou. Agora, a festa junina remete para quem? Remete para Jesus, ou o senhor vai usar
uma estratégia para evangelizar no dia. Porque o tema que a gente não pode fugir é esse. Se o cristão pode participar de festa junina, e a gente ficou na periferia sem encarar a questão como deveria, né? Isso não acaba sendo um sincretismo religioso? O cristão está assimilando isso? A gente não acaba relativizando? Porque se a questão é cultural, então vamos participar do carnaval também, que é cultural, um folclore. E aí? É que assim, o que a gente precisa entender, e ficou muito claro para mim, o teólogo de hoje, ele é muito biblista, né? O biblicista. Tem que ter um texto para que isso seja formalizado. Então, faltou o César aqui, o texto, me dá o texto. Então não é, é o teólogo do texto. Hoje eu não citei nenhum texto. Hoje é o teólogo do texto. Então se não tiver o texto, fala assim, tá fechado o negócio lá no meio corporativo comercial. Então manda o e-mail para formalizar. Você fecha tudo pelo WhatsApp, mas tem que ter o e-mail para formalizar. Manda o e-mail para formalizar. Depois que mandou o e-mail, tá tudo certo. Agora a questão é a seguinte, então ficou claro que não tem um texto para comemorar o Natal e nem o Nascimento. Ficou claro que não tem nenhum texto para cristão tomar posse nenhuma da festa judaica. Mas no argumento de vocês, eu vou usar vocês porque o seu trabalho é nessa questão. Mas eu tô aqui só para polemizar. Vou usar o pastor Libarino então. No argumento do pastor Libarino, que eu só vejo que as perguntas também eu já conheço, mas tá tudo bem. Levando em consideração o tradicionalismo. Então, não deixa de ser um relativismo. Porque se não tem a base, eu vou criar a base baseado naquilo que eu acho relativo. Mas não é pra comemorar. Se o senhor quiser me interromper, eu não acho problema, tá bom? Porque eu acho legal esse bate-bola. O senhor fala assim, eu assim, gosto pastor, de eu ouvir gostei. depois falar. Não, na hora que o senhor achar alguma coisa, o senhor pode ver, eu não tenho esse problema, não, tá bom? Tem gente que não gosta. Pastor, então eu acho que esse relativismo, ele tem que ter uma base. Sim. Se vai relativizar o Natal, tem que ter uma base. Então eu acho que a base é muito forte, que é a pessoa do Cristo, do nascimento dele. Então, pastor, mas sabe o que é interessante? Quando o senhor fala assim de relativizar o Natal, quando o senhor fala de relativizar o Natal e que Jesus está a pessoa, hoje... Não, eu estou usando o seu argumento. Você que falou do relativizar. Não, o senhor então, se vamos relativizar a festa junina, com que base? Sim, não, nem falei de relativizar. O que eu falo é o seguinte, no âmbito que o senhor analisa, não tem problema de comemorar o Natal tendo Cristo como pessoa central. Só que isso é na igreja. Top? Sim. Fora da igreja não é. O Natal é o consumismo. Se você pegar a questão do e-commerce, vende mais no Natal. Do varejo, vende mais no Natal. O percentual de comercialização em transações financeiras, tudo isso é no Natal. E não é pra Jesus. Não é pra dar presentinho pra ninguém. Por exemplo, o que eu não ganho de presente no ano inteiro, né? Meu aniversário tá aí, você pode me abençoar. Só no Natal. E volta não, que é uma arrependido. No Natal, pastor Eliano, também não chega. Então, vamos pro intervalo, só vou concluir um segundo. Então, o que acontece é o seguinte, pastor. Eu acho que se é central você trabalhar a questão, o tema, como o senhor perguntou da Páscoa, mas e a festa junina? A festa junina não é para comemorar nenhum santo e não deixa Jesus de lado. Porque é tudo sobre ele. É comer comida típica e continuar fazendo um culto normal. Como acontece nos dias das mães, que a Bíblia não fala para comemorar o dia das mães. Mas a gente tem, inclusive, as crianças cantando lá com cartaz dentro da igreja, dia dos pais também. Então, peraí, ou a gente é de verdade... Dia dos pais menos, né? E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco voltaremos, que agora que começou a esquentar. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Bom, hoje eu quero divulgar uma nova promoção da Faculdade Bethesda. Você vai levar 3 projetos
na capacitação da área da pregação. Então, se você ama pregar o evangelho, preste atenção, porque eu acho que esse ano a escola de pregadores não entrou em promoção ainda. O que é a escola de pregadores? A escola de pregadores é uma capacitação para quem busca alta performance na área da pregação. A escola de pregadores tem 11 módulos, esses 11 módulos são perfeitamente didáticos, é uma capacitação assim, fora do normal. Você que acompanha o programa há certo tempo, há pelo menos um ano, você sabe que a Escola de Pregadores é um dos cursos mais bem pontuados dentro da nossa plataforma, porque os próprios alunos ligam para falar sobre essa capacitação da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores forma pastores, líderes, homens, mulheres que amam pregar, e a gente vai tratar. E a escola, eu vou dizer o que a Escola de Pregadores não é. A Escola de Pregadores não é um monte de ideias de pregação. Não. A Escola de Pregadores, na mulher samaritana tem que pregar assim, na escada de Jacó tem que pregar assim. Não é nada disso. A Escola de Pregadores vai tratar sobre a missão da pregação, a missão do pregador, depois sobre a inspiração, né? Como a gente recebe inspiração para pregar. Então, pega a sua última pregação. Como Deus te inspirou para trazer aquela mensagem? Então, como você faz agora para pegar essa inspiração que Deus encheu o teu coração e coloca no papel? Como você divide em tópicos didáticos? O que você trata no primeiro tópico? O que você trata no segundo? O que é? Se fala muito de pregação expositiva. Legal. O que é a pregação expositiva? O que é a pregação textual? O que é a pregação temática? Qual a diferença básica entre elas? É possível ter o mesmo layout para alcançar qualquer nível, qualquer um desses 3 tipos de pregação? Então, tudo isso você tem na Escola de Pregadores. Tem um capítulo, um módulo só sobre introdução. Sabia que a introdução é uma parte importantíssima da pregação? Quantas vezes você vai ouvir a palavra e aí você se desinteressa logo no início, né? E desembarca, né? Acaba não... Por quê? Porque não foi interessante a forma, né? Da introdução. Então, lá na Escola de Pregadores... Obrigado, Thaís. Tem um capítulo só sobre a introdução. Tem um módulo só sobre a conclusão. Quantos tipos de conclusão você pode ter numa pregação? Depende do assunto. Então, qual é a conclusão para a pessoa que você está oferecendo a graça, falando de Jesus, da salvação? Então, como é o tipo de desfecho que tem essa mensagem? Mas quando a mensagem é uma mensagem já para pessoas cristãs, às vezes é uma mensagem de consolo, de conforto, às vezes uma mensagem de advertência, né? Como termina essas pregações? Tem um capítulo, um módulo só sobre a ética na pregação, a ética no púlpito, a ética na hemenêutica, a ética na homilética. Então, a ética na hermenêutica, como você interpreta, a ética na homilética, como você se comporta, como você transmite aquela palavra. Tudo isso você tem de sobra na Escola de Pregadores, gravado com assim, uma produção de última geração. Então, você que está ouvindo a gente, pode participar da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores hoje vai estar na seguinte promoção: você coloca teu nome, tracinho Pregadores, obrigado, Rafa, nome, tracinho Pregadores, e manda para mim. O WhatsApp é 9907-6844, 9907-6844. Você paga, eu acho que são R$10,99. Você paga R$99 por mês, tá? Você paga R$99 por mês. O curso fica disponível durante 12 meses e você vai ganhar mais 2 projetos. Primeiro, projeto número 1, curso de formação em narrativa bíblica. Esse curso, salvo engano, ele custa R$360, tá? R$360. Você não vai pagar nada, e curso de formação em narrativa bíblica te ensina, né, te capacita a ler a Bíblia em forma de narrativa. A gente tem a leitura linear, né, você vai lendo aí o texto e tal, e entendendo as palavras, vai no texto grego, no original hebraico, sei lá. Mas como que se lê em forma de narrativa? Você não precisa de texto grego e hebraico, você precisa observar as figuras da narrativa. Então, isso vai te dar uma outra leitura bíblica. Então, curso de formação em narrativa bíblica, esse curso é fabuloso, tá? E você não paga nada por ele. 360, só que você não paga nada. E o outro projeto que eu vou te dar o acesso é o acesso à Escola de Pregadores, evento ao vivo.
que é a escola de pregadores? Eu já sou da escola de ministério. Não. Escola de pregadores em evento ao vivo é um dia inteiro de imersão só sobre pregação. Ponto a ponto, desde que o caminho da pregação, entre a inspiração e colocar no papel, entre o papel e ir para o púlpito, entre o púlpito e a transmissão, entre a transmissão e a conclusão, tudo que você precisa saber. Tudo. Eu sou o professor desse projeto, vale muito a pena. Custa R$360 também. Então, só dos 2 que eu estou dando de graça, passa de R$700. E você paga só R$99 por mês. Pastor, como eu faço para saber mais? É só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011 99 007 6844, 011 São Paulo, 99007 6844, 011 99007 6844. Vamos de novo? 11 aqui em São Paulo, 99007 6844, 9007 6844, nome, tracinho Pregadores ou Escola de Pregadores, 99007 6844, e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Debates na Musical FM. Olá, meus amigos, já estamos de volta e olha, o melhor mesmo é aqui no intervalo, aqui rola de tudo. Olha, rapidinho, eu trouxe hoje uma Hiper Master Blaster promoção para vocês dos nossos livros. Olha o kit, olha o tamanho do kit, ó. Nós já estamos com 8 livros. Perguntas difíceis de responder, volume 1, com quem se casou Caim, onde esteve Jesus, 12 aos 30, que era o espinho na carne de Paulo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a questão da crucificação, quantas cruzes havia na época de Jesus, em que tipo de cruz ele foi crucificado e qual é o peso dessa cruz. Ainda temos o volume 2, Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal, tem quase 400 páginas e 75 questões. Além disso, nós relançamos o nosso livro Poesias para Despertar. Dividimos em algumas partes. Eu ensino teologia em forma de poesia. E entre as poesias de teologia, nós vamos falar de escatologia, vamos falar também de angelologia, vamos falar de cristologia e muito mais. Fora isso, temos as sátiras, a sátira do preguiçoso, do caloteiro, do fofoqueiro, do fofonauta. Sabe o que é o fofonauta? É o fofoqueiro internauta. Tá aqui. Ainda tem mais, ó. O obreiro durão, aquele que chegou na igreja para mudar tudo e desce a madeira nos membros. E ainda mais o pastor gelado, o pastor acomodado. Tem uma carta para o meu esposo, que é aquela mulher que tem um marido ausente e tem também um pai ausente. São mais de 30 poesias. Bem legal. Aqui os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Noé amaldiçoou seu filho. Em momento algum, que Cão foi amaldiçoado e por isso houve uma maldição na África. Isso é balela de pregador. A Bíblia não diz que Paulo levou 14 anos para poder começar a pregar. E não diz também que o nome Saulo foi mudado para Paulo. Não diz que o pastor que pastoreava 100 ovelhas, uma se perdeu e ele deixou as 99 no aprisco. Não é verdade, ele deixou no deserto. Tem 81 questões aqui, em 328 páginas. E esse daqui, olha, o volume 3. O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução está amaldiçoa Deus e morre. No texto hebraico está Vatomer lo estou derramar raziki betuma terra barech Elohim vamuti. Então, no texto hebraico você tem abençoa, louva, bendiga. Agora, como conciliar isso com a tradução de João Ferreira de Almeida? Será que ele errou? Será que ele não errou? Ou se trata de um tikkun soferim? São 312 páginas. Quem são os filhos de Deus? O que é o batismo com o Espírito Santo? Será que só quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? E ainda, ó, essa criancinha aqui com quase 1.200 páginas. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Trabalhamos usos, costume, cultura, direito romano ligado ao cidadão do império, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, no grego, hebraico, latim, aramaico.
Para você. E ainda, ó, o estado intermediário, a vida após a morte. Será que a questão do rico e Lázaro é uma parábola ou é uma história real contada em forma de parábola? O ex-ladrão na cruz, ele foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso ou não foi? Será que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? Quem é o arcanjo Miguel? Ele é realmente o Cristo ou ele é apenas uma criatura de Cristo? E o inferno, será eterno? Será eterno? Será que existe purgatório? A origem da alma, o pré-existencialismo, o traducianismo, o criacionismo, qual é a teoria real para a questão da origem da alma? E por último, temos um aqui que os pós-tribulacionistas amam. Eu vou dizer por que eu não sou pós-tribulacionista. Você sabe por quê? Porque nessa visão a igreja não vai para o céu. Só que aqui tem 100 questões sobre este tema. Você não pode perder, você pode levar todas essas obras que custam quase 1.200 por apenas R$560, parcelar isso até 12 vezes no cartão. Basta você entrar em contato conosco. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94626 3000. Repetindo, 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000 e você vai receber o link para comprar direto lá no Mercado Livre. E se você quiser, também você pode pagar no Pix, como diz o Valdemiro, eu abençoo quem pagar no Pix. Deus abençoe você. E continuando aqui, com quem ficou? O senhor que ficou agora, né? Para continuar o... Quem falou por último? Ah, você não concluiu, né? Bora lá então, pastor. Então, eu acredito que seja isso. Para mim, não tem problema nenhum se reunir com os cristãos e fazer aquelas comidas gostosas, né? Típicas Festa junina? Desse período, do mês de junho. Agora, aí começa a ficar complicado, aí eu vou jogar pro lado de lá. Começa a ficar complicado quando, então pode ir na quermesse. Pode ir no carnaval. É que o carnaval tem muita sensualidade, tem muita mulher, muita exposição, né? Essa questão. Já nesse caso, assim, a gente tá mais coberto, é frio. Então, eu acho que não seria uma questão mais direta de ficar indo pra viagens e bagunça e tal, e bebedeira. De novo, é uma reunião que você faz ali com os seus grupos da igreja, né? E aí eu encerrei dizendo uma questão, por exemplo, que a gente faz na igreja, porque é legal, eu sou conservador. Não sou, como que o pessoal fala? Liberal. Não. Mas o que eu não gosto é essa questão de pesar na balança e você ser... Taxado. Não, é de você colocar, de você ser, como que fala? Meio termo, isso aqui pode, isso aqui não pode. São questões iguais. Eu citei aqui antes da gente encerrar o bloco sobre a questão do Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças. A Bíblia não fala para comemorar nada disso, mas a gente usa o altar, os púlpitos para fazer. Mas é uma questão sociocultural. No termo técnico é sociocultural, é uma questão de regionalismo e que isso não fere as escrituras e nem a pessoa de Jesus Cristo. Seria espantoso dizer que no meio do culto a gente vai se vestir de caipira, a gente vai oferecer aquela comida para um tipo de santo ou um tipo de Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, peraí, tem coisa errada. Não sendo isso, eu acho que não tem nenhum tipo de problema. E aí tem o próprio texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar, ou em outra versão, ninguém vos julgue pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das tuas luas novas ou dos dias de sábado. Então, assim, a gente não está comemorando a festa católica que foi cunhada para fazer devoção a João Batista, que preparou o caminho para Jesus. A gente internalizou uma questão regional que mudou totalmente quando se veste de caipira e come comidas típicas e continua adorando Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pastor Levi, ele agora apresentou um texto aí para fundamentar a argumentação dele. Já tinha apresentado outros. Eu não me lembro qual outro que você havia apresentado. Eu falei sobre a questão de... Texto. Sobre a questão de... César baixou aqui, ó. O texto. Dá o texto. César baixou aqui. Eu tô bem agora.
Eu fiz um levantamento histórico, falei sobre a questão do nascimento de Jesus e fiz a pergunta dos textos. Por exemplo, onde tem um texto que fala aqui... Mas eu havia citado um texto. Eu tinha citado o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27, quando se fala da comemoração da ceia, pra gente fazer aquela introdução. Capítulo 11, quer dizer. Isso, exatamente. Do 26 até... É verdade. Então eu citei... E agora, pastor? Porque ele tá citando aí, ó, ninguém vos julgue, quer dizer que eu não posso ser julgado. Então eu posso participar da quermesse, festa junina, participar de que mais? O senhor quis colocar junto o carnaval, né? Então o carnaval, tudo no mesmo bojo, né? E tá aí, tudo liberado. Já que vai fazer o pacote, faz o pacote. O pacote completo. Já que não é pra ninguém me julgar, então... Tem que ser completo. Eu tô de boa. E aí, pastor? É isso mesmo? Olha, assim, eu acho que quando o Paulo está falando ali, a gente, se analisar o contexto, vai perceber que a relação dele está muito voltada às questões judaicas, principalmente a questão do regramento alimentar que o judaísmo tinha baseado na lei, tá? Porque me parece que nessa mesma carta ele vai falar com relação ao culto aos anjos. Isso, Então, mesmo não é texto, todo tipo de festa, de culto que está liberado. Entendeu? Que eu acho que a gente tem sempre que levar em consideração a fundamentação do que a gente está fazendo, com base em que a gente está fazendo. Então, eu acho assim, as pessoas, por exemplo, na minha igreja, nós temos lá, como toda igreja hoje é muito comum, tem a cantina, né? Tem gente que às vezes chegava na igreja e olhava, mas por que tem... comércio aqui na igreja, vendendo... tem cozinha na igreja. Por que tem uma cozinha montada na igreja? Você não sabe das coisas. O crente gosta de comer depois. Termina o culto. E lá a gente, assim... cada 2 meses, 3 meses, tem um grupo lá que eles fazem comidas com milho. Então tem pamonha, curau, todas essas coisas, independente de ser junho, de festa junina. Mas comumente acontece em junho lá, pastor? Não. Vai acontecer ao longo do ano. Se acontecer no mês de junho, mas não é uma coisa que a gente só faz no mês de junho para dar essa conotação de que estamos acompanhando aí a tradição católica. Então, ao longo do ano, muitas vezes a gente faz lá, né? Se tem um evento grande, eles montam a barraca e tem todas as comidas feitas de milho e tal, e outras especiarias. Então, eu não vejo problema isso. O problema de você fazer uma comemoração que envolva... Eu acho que o problema em questão, que eu fico dizendo que a gente tem que ter prudência, é quando se faz na data que a igreja reservou para celebrar os santos. Mas se algum cristão lá na sua igreja participar, o senhor vai disciplinar ele ou vai ficar tudo certo? Não, eu não vou discipliná-lo, claro. Lógico, a gente... até porque o meu conceito de disciplina é diferente, né? Eu acho que a disciplina é para impenitente, não para penitente. Penitente merece perdão, não disciplina. A gente tem um conceito errado disso, que o cara vem, se arrepende, pede perdão, aí você disciplina ele, ué. A disciplina não tem nenhum valor nisso, né? Porque a disciplina é para levar o cara ao arrependimento. Tipo, no arrependimento é perdão. Isso aí dá um debate, hein? Dá um debate Dá um bom, debate que bom. tem um camarada lá de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que Paulo manda até excluir, entregou para Satanás. Para que ele seja curado do erro dele. Mas no momento que ele for curado... Ô pastor, inclusive eu queria só... voltando, então, assim, não vou disciplinar o indivíduo. Mas assim, eu acho que... O Paulo diz assim, tudo convém, a gente pode fazer sem se contaminar. Eu tinha certeza que esse texto ia surgir. Porém... Todas as coisas me são livres. Mas nem tudo é conveniente fazer. Ô pastor, eu queria fazer acho que uma nesse pergunta. aspecto específico da festa junina, tem essa conotação muito forte ainda. Para idolatria. Porque lá esses santos são venerados. Exatamente. E aí, pastor? Eu queria fazer uma pergunta, acho que o meu posicionamento ficou claro. 2 minutos para terminar. Viu? E parece que o senhor concordou comigo. Não vai que tem aquele lance de continuar pelo YouTube? É que eu não recebi essa autorização. Então, já pergunta lá. Eu não recebi. A questão é a seguinte. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, e a pergunta é bem simples. Parece que o senhor concorda comigo, porque eu não tô sendo extremista e nem dizendo que tem que sair tem que comemorar e tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: não seria isso uma questão de flexibilidade, como o senhor muito bem me parece lúcido, e sendo pastor de uma grande denominação, tendo obreiros e pessoas aos seus cuidados, que Deus concedeu ao senhor, quando a gente fala assim de acompanhar o calendário nacional, nós então não deveríamos deixar de acompanhar o calendário em outras questões? Porque é naquela data. Então eu vou comemorar o meu aniversário fora da data, ou eu vou comemorar o Natal fora da data. Não seria
prudente acompanhar o calendário como é de costume, só para concluir. Mas você sabe que Jesus não acompanhou o calendário da Páscoa na última Páscoa que ele comeu com os discípulos. Você sabe que não foi no dia da Páscoa. Ele comeu antecipadamente. Porque ele não poderia comer no dia. Mas que era então foi uma adaptação. Ele era o próprio cordeiro da Páscoa. Mas ele fez uma adaptação. Era as vésperas, né? A gente estava num período bem próximo ali. Mas, então assim, para mim ficou claro. Mas eu acho assim, o que eu vejo já existe de fato, isso a gente não pode negar, já existe de fato uma adaptação dentro da igreja. Então algumas igrejas, principalmente as de linha apostólica, né? Até 58. Vocês ganharam 5 minutos. Mas as igrejas de linha apostólica já fazem a festa deles lá e tal. Outra coisa que tem também é a dança. Você sabe que a dança também ainda é um problema dentro da igreja. Então você vai lá, reúne o povo, vai todo mundo dançar. E como é que isso vai... Então. O grupo de gesto já tá meio que... já incorporado. Incorporado, mas dançar mesmo, quadrilha, aquela coisa toda. Será que é outro debate? Será que é errado? Não é questão de errado. Não, um exemplo, é uma questão de outro debate. Vários debates aqui já. Eu tô só... Esse é o debate que gera vários outros, hein? Aí, ó. 2 ideias a galera que é de conteúdo aí vai pegando. O cristão pecou, confessou. Tem que ser disciplinado ou não tem que ser disciplinado? Agora, a gesto, a dança na igreja é errado, é certo? Gente, olha, vocês estão dando... É isso. E aí, pastor? Não, então, pra mim ficou legal. Eu acho que é isso. Tenho consciência de que, pra mim, né, não tem a ver com adoração a outros santos. Já há muito tempo, quando chegou do século XVI, na verdade, quando chegou no Brasil, já não tinha mais adoração aos santos, porque quando a Igreja Católica institui esse trabalho, e aí quando chega no Brasil, ela, na verdade, as festas que foram instituídas foram para eliminar o Dia dos Santos. Então, as festividades era para mudar essa questão da idolatria e de uma adoração direta. E aí ficou, mas quando chega no Brasil no século XVI, que ela vai começar a ter essa adoração, ela tira esse lance da divindade e começa as festividades, né, as danças e tal. Só que quando chega na igreja, no dia de hoje, tira esse lance do santo e ela só acompanha o calendário, que não é para adorar ninguém, para comer comida típica e se vestir de caipira e tudo mais. Como eu tô aqui, ó. Eu que percebi. A conclusão que eu cheguei é que vocês dois concordam. Sim, que pode não participar. É o extremismo. E o pastor Levi Libarino concorda que pode, mas com ressalvas, não sendo assim no dia, para não trazer essa conotação. Agora, o que o cristão vai ganhar em participar de uma festa como essa? O que ele vai ganhar em participar de uma festa como essa? Eu vou ser bem Por que curto. ele deve participar? Eu vou ser bem curto dizendo assim... Ele não vai ficar mais do lado do catolicismo do que... Sim, a questão é a seguinte... Para mim deixou de ser uma festa católica porque o nome mudou. Quando eu usei o termo festa de São João, hoje em dia é falado festa junina. Mas isso não é simplesmente uma estratégia para poder dar mais do mesmo? Não, então assim, dentro da igreja, né, quando se fala assim, festa junina, na igreja, ele não tá na escola dele, ele não tá na festa da rua de todo mundo. É uma questão que a igreja se reuniu num sábado para comer comida típica. O problema do junino é porque são 3 santos e são 3 dias. Então se comemorava 1, 2 e o terceiro santo. A festa junina comemora, porque é por causa do mês, né? Comemora os 3 no mês só. Por isso que mudou o termo para junina. Né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final, ou melhor, já chegamos ao final. Pastor, as suas considerações, temos apenas 1 minuto e 10, aí uns 30 segundos para Eu quero agradecer muito esse convite mais uma vez. Obrigado, pastor Elias, pastor Libarino. Deus abençoe vocês, a família, o ministério, o trabalho, que é um trabalho árduo. Toda a produção da Rádio Musical, desde esse programa que tem sido um programa em destaque com relação a temas teológicos, e as pessoas que têm participado têm crescido muito. A você, se você quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho um presente para você, um curso gratuito sobre o Evangelho de Marcos, em vídeo, bem fácil. Vai precisar colocar e-mail, se inscrever em nada. Se você me seguir agora, eu sigo você de volta. PR paulohenrique.oliveira, PR paulohenrique.oliveira. Vai ser um prazer estar com você, porque é sempre bom estar aqui e servindo a Deus do seu lado. Pastor Levi Libarino, suas considerações, seus contatos? Olha, eu gostei muito do debate, né? Já sentia que ia ser uma coisa mais equilibrada, e eu tenho uma frase para isso que eu digo assim: equilíbrio é a frase para uma vida feliz. Amém. Então eu acho que a gente tem que sempre manter o equilíbrio nisso e sempre parabenizar o programa, porque
do outro lado tem muita gente ganhando com isso, né? Verdade. Nas nossas trocas de ideias tem muita gente ganhando, muita gente que não pensou em determinados pontos, muita gente que tinha uma posição, de repente fala, olha, mas não tinha pensado nisso. Então... Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Você quiser adquirir os nossos materiais, 0 operadora 11 946263000 ou 0 operadora 11 949016633. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Libarino. Muito obrigado à Musical FM. Até o próximo debate, se Deus quiser. Você E daqui a ouviu pouco... Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.